Olá! Estamos de volta em mais um encontro virtual e hoje com a disciplina de artes. Isso mesmo! Quem chegou na parada foi a disciplina de artes. Mas antes de vermos o que ela nos traz hoje, vamos aos nossos combinados? A aula de hoje vai precisar de um material bem diferente. Argila. Você tem argila aí perto da sua casa? No quintal da sua casa tem argila? Não sabe o que é argila? É barro. O barro que Itabaianinha tanto usufrui. Se você não tiver, não tem problema. Na sua casa tem massinha de modelar? Você pode utilizar também massinha de modelar se você não tiver o barro, tá certo? Mas o ideal seria que você utilizasse o barro, a argila, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje? A aula de hoje nós vamos falar sobre a arte de modelar o barro, que eu já falei para você que é conhecido também como argila, que nada mais é do que um material maleável. Maleável quer dizer que ele é bastante mole, igual massinha de modelar. Todo mundo aqui já manuseou massinha de modelar, não é isso? Ela é bastante maleável, quer dizer mole. Eu posso transformá-la no que eu quiser usando a minha criatividade. Eu posso amassar a balinha, transformá-la em uma bola, amassar, transformá-la em um quadrado, ó, um dado. Eu posso transformá-la em várias coisas, usando a minha criatividade. Desse jeito é o barro. Ele pode ser trabalhado de várias formas. Aqui em Itabaianinha, eles utilizam o barro em grande quantidade para produzir também peças em grandes quantidades. Que é peça de que mesmo, você sabe? Muito bem. Tijolo, bloco, telha, tudo isso é feito a partir da argila, do barro. E ela existe de várias cores. Tem uma que tem uma tonalidade mais escura, tem uma outra que tem uma tonalidade mais amarronzada, tem uma que já é bem mais clarinha. Então, existe o processo também de escolha do barro que vai ser utilizado para aquela peça. Facilmente o barro é encontrado em todo o planeta. Ó, o planeta ele é bem grande, não é isso? Em todo ele você pode encontrar a argila, o barro, um produto maleável, mas que com o tempo ele pode se tornar seco, da mesma forma que a massinha. Sabe por quê? O barro seca? Porque ele começa a perder água, ele começa a perder o líquido, então ele começa a ficar seco e vai ficando duro. A massinha de modelar, vamos usar ela como exemplo? Quando você brinca com ela, brincou, ela estava na caixinha, dentro de um pacotinho de plástico, toda fechadinha. Aí você abriu, tirou ela, brincou com ela, depois deixou ela lá. Passou um dia, dois, você foi pegar. Quando você foi pegar, a massinha estava como? Dura, não era? Dura, que você não conseguia mais fazer as coisas com ela. Você não conseguia. Sabe por quê? Porque ela perdeu. Ela ressecou, ela perdeu a umidade dela. Ela ressecou, por isso ela ficou dura. Do mesmo jeito, é o barro. Ele resseca, perde aquela umidade dele e aí ele deixa de ser maleável, deixa de ser mole. Mas ó, o barro, ele pode ser utilizado para fazer várias coisas, além de tijolo, além de bloco, de telha. Ele pode ser utilizado para produzir jarros, ele pode ser utilizado para produzir canecas, ele pode ser utilizado para produzir esculturas, ó, pessoas,
plantas, vários tipos de objetos podem ser construídos a partir do barro. E como isso é feito? Olha aqui o processo de criação dessas esculturas é manual. É a arte de modelar o barro. É as pessoas que possuem esse dom, essa arte. E elas se aperfeiçoam. Elas vão fazendo e vai aprimorando, vai percebendo a hora que tem que molhar mais, a hora que tem que deixar secar mais um pouco, a hora que ela tem que, onde ela tem que alisar mais para o barro ficar mais perfeito. Quanto mais liso, mais bonito a peça fica. Então, é usando as mãos que vai se modelando o barro para criar essas peças. As peças de jarro e as peças de escultura, além de outras peças mais. Aqui em Itabaianinha, vocês dominam a arte de fabricar tijolo manualmente ainda, não é isso? Em muitos povoados aqui de Itabaianinha existe muita rolaria e muitas delas as pessoas fabricam o tijolo na força dos braços, utilizando as mãos. Ou seja, ela está pondo ali uma arte, a arte de modelar o barro. Então, a arte de modelar o barro nada mais é isso. Nada mais é do que você pegar o barro e a partir dele, fazendo uso das suas mãos, você transformá-lo em uma outra coisa. E ó, para que esse processo aconteça, o barro tem que estar úmido. Ó, o barro tem que estar úmido para que ele seja maleável, para que você consiga manusear ele, dar forma para o barro. Se o barro tiver ressecado, duro, você não consegue dar forma a ele, trabalhar com ele para transformá-lo em uma outra coisa. E ó, com as pontas dos dedos, você vai amassando o barro, vai amaciando ele. Se ele estiver muito seco, você tem que molhar um pouco para que ele vá conseguindo se transformar, conseguindo ganhar forma. E ó, lembra que as mãos devem estar sempre molhadas para que você consiga alisar o barro perfeitamente e ele fique lisinho e a peça tome uma forma mais bonita, como essas aqui, ó. Depois de pronto, depois que a peça ganha forma, o barro ele tem que ser seco, tem que ser posto para secar. A peça ganhou forma, pega ela e coloca para secar. Mas aí é a parte mais difícil dessa arte, que é fazer com que o barro seque sem que ele se deforme, rache, se quebre. Para isso, os artesãos que lidam com essa arte de modelar o barro adiantam o processo de secar o barro. Eles usam forno para colocar o barro em alta temperatura e assim ele seca mais rapidamente e evita que ele rache, que ele se quebre e a peça fica perfeita assim, como essas ilustrações que nós temos aqui no quadro. Então, a arte de modelar o barro nada mais é que trabalhar o barro com as mãos e dar forma a objetos, sejam eles esculturas, sejam eles brinquedos, canecas, pratos ou jarros. Então, agora que aprendemos um pouquinho sobre essa arte de modelar o barro, que é tão presente, tão marcante na cultura de Itabaianinha. Itabaianinha também produz jarros, canecas, peças feitas a partir do barro. Além da telha, do bloco, do tijolo, Itabaianinha também tem pessoas que dominam a arte de fazer jarros, pratos, canecas a partir do barro. Então, sabe
sabendo disso, que Itabaianinha já tem essa tradição de lidar com barro, com a argila, eu vou lançar um desafio para vocês. Prestem bastante atenção que eu vou querer ver o resultado desse desafio, tá certo? Vocês irão pegar um pouco do barro aí do quintal de vocês, um pouco da argila que vocês têm aí no quintal, do barro, ou até mesmo se tem um pai que trabalha na olaria, pede para ele trazer um pouquinho do barro para casa para você. Mas se não tiver jeito nenhum, você pode fazer utilizando massinha de modelar, tá certo? Só se não tiver jeito. A tarefa principal é fazer utilizando o barro. Você vai fazer a sua escultura de barro. Isso! Esse é o seu desafio de hoje. Como? Que escultura? Um boneco. Você vai fazer um boneco de barro. Assim como nós temos aqui, ó. Nós temos 3 figuras de crianças sentadas ao pé de uma árvore, lendo um livro. Você vai construir o seu boneco de barro, tá certo? Faça seu boneco de barro bem caprichado. Tire foto dele e mande pra gente. Eu quero ver você colocando em prática a arte de modelar o barro, tá certo? E lembre-se sempre, essa arte é firme na cultura de Itabaianinha. Manda pra gente a foto e beijos e até o nosso próximo encontro virtual.